Boa noite. O governo anuncia a proposta de reforma da Previdência que será enviada ao Congresso semana que vem. UFO divulga índice da inflação em Uberlândia. No estúdio falamos sobre racismo no Brasil. O Jornal da UFO começa agora. Na próxima quarta-feira, Jair Bolsonaro vai assinar a proposta de reforma da Previdência e enviar o documento ao Congresso. Em entrevista, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, deu essa informação e disse ainda que a proposta do governo é a seguinte: idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres se aposentarem. Na proposta do governo, o período de transição será de 12 anos. E Uberlândia registrou inflação de 0,59% em Uberlândia no mês de janeiro, segundo o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO. O reajuste de mensalidade das escolas e aumento nos preços de alimentos ajudaram a aumentar a inflação no mês passado. O racismo pode estar em várias situações do cotidiano. No ônibus, na rua, na escola. Aliás, o vocabulário, as palavras usadas no dia a dia podem propagar o preconceito. Para a Agna, testemunhar o preconceito no dia a dia não é algo raro. Em uma das últimas vezes, a principal atingida foi a neta, que é criança. Chegou a chorar, né? Me contando, chorando, que os meninos estavam com bolo com ela. Por ela ser negra, cabelo enrolado, estava fortinha, tipo peso, acima do pezinho dela, sabe? Eu acho isso não normal, porque eu acho que estou em respeitar todas as pessoas. Ainda mais por ela ser uma criança, né? Que já cresce com aquela coisa assim, não, estou sendo rejeitado e tal. Eu achei muito triste. A dona de casa também já passou por situações complicadas no transporte público. Eu sou negra e já tenho uma idade. Se tiver uma senhora de cor clara dentro do ônibus, as pessoas procuram dar o ônibus para ela e me deixar eu em pé. Eu estou sentindo muito isso agora, sabe? Porque eu ando de ônibus todos os dias. Relatos como o da Agna mostram que o racismo não é um problema superado no Brasil. Além de ações, as palavras também contribuem para isso. Segundo esta professora do Instituto de Letras e Linguística da UFO, o preconceito está historicamente relacionado com a língua portuguesa. A língua portuguesa que a gente tem como norma, ela data do século XIX, a instituição dela, a oficialização dessa língua, né? E ela é a representação do grupo dominante da época que queria retirar dessa normatização a presença de não brancos, né? A presença de negros, africanos e mestiços. Então, é uma norma que vai apontar para Portugal, que vai fazer a manutenção das representações e da ideologia que essa língua já trazia, né? Nos dias de hoje, não é difícil encontrar pessoas que já ouviram alguma palavra ou expressão racista. Costumo escutar aquela cabelo ruim mesmo, sarará, né? Eu acho que isso é muito preconceito. Porque a pessoa ela não tem que levar só também a cor da pele, né? Ela tem que levar aqui atrás da cor da pele, tem uma alma, né? Muitas vezes quando um serviço não é feito por completo, ou muitas das vezes quando a pessoa faz um serviço que sai errado, fala para a pessoa, não, você tem que fazer um serviço de branco, não um serviço de preto. O raciocínio que eu tenho sobre isso aí é que todo ser humano é igual. Fora de raça, nacionalidade, qualquer cor, entendeu? Todo mundo tem seus direitos. De acordo com Cíntia, o racismo linguístico no Brasil pode excluir termos de origem africana ou então relacionar questões negativas à figura do negro. Maneira de ver a presença negro-africana na língua pelas reminiscências, por exemplo, de vocabulário, e como isso foi sistematicamente ignorado pela escola, por exemplo. E a outra maneira é pensar nas expressões que são usuais, correntes para o brasileiro médio urbano, e que são representação do racismo estruturante da sociedade brasileira, né? Então, expressões como, por exemplo, a coisa está preta para indicar quando uma coisa está ruim. O que muita gente acha ser um jeito de falar ou de agir
pode ser considerado crime de racismo ou injúria racial, como explica o vice-presidente da Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB de Uberlândia. O crime de racismo ele está tipificado na nossa Constituição da República de 88, na Lei 7.716 de 89. O crime, o que ele abrange? Ele é excluir determinado segmento ou você ofender uma classe maior de pessoas. Isso configura o crime de racismo. Isso ofender devido à cor, da tonalidade da pele, ou determinado segmento, por exemplo, judeu, indígena, negro. Já o crime de injúria racial é quando você ofende ou um grupo de menor de pessoas ou um indivíduo, pelo fato da pessoa, da sua etnia, da sua religião, do seu cabelo. E esse crime, a reclusão dele, a pena, está tipificada no Código Penal, artigo 140, é pena de reclusão de 1 a 3 anos e prescreve esse crime com 8 anos. Quando a pessoa se sente ofendida nesse seu direito, nós orientamos, nós como da Comissão de Igualdade e Promoção Racial da OAB, que diz que 190, para fazer o boletim de ocorrência, ou se não, procure a delegacia da Polícia Civil ou órgão do Ministério Público para que ele possa fazer a sua representação. O racismo é algo a ser combatido dia após dia, mas a educação é considerada uma das chaves principais de todo o processo. Se a gente pensar que o racismo no Brasil é estrutural e estruturante das relações e das instituições, é só por meio da educação formal que a gente consegue desestabilizar e remodelar as relações étnico-raciais no país. Por isso que a gente fala em educação para as relações étnico-raciais. E para debater sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Ivete Almeida, professora do Instituto de História da UFO e líder do grupo Estudos Negros aqui da Universidade. Boa noite, Ivete. Boa noite, muito obrigada. E o Jeremias Brasileiro, pesquisador, historiador, Jeremias? Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado a você pelo convite. Imagina, é uma honra ter vocês. Ivete, eu queria começar com você com uma pergunta. É correto falar que no Brasil o racismo é estrutural? O que isso significa? Bom, então, começando por esse conceito, Letícia? Até recentemente, a professora Djamila Ribeiro, que é uma ativista, pesquisadora e ativista tanto do feminismo quanto do feminismo negro, ela organizou um livro exatamente com esse título, Racismo Estrutural. E do que se trata esse racismo estrutural? Como a professora Cíntia colocou na fala dela, é um comportamento e uma atitude que leva, que beneficia, que torna normal o racismo e que está entranhada em várias instâncias da nossa sociedade. Então, no caso do Brasil, na verdade, no caso das culturas da América, porque foi um continente que foi organizado econômica e socialmente a partir do escravismo negro, do escravismo colonial. Então, nesse nosso continente, nós temos estruturas sociais, ou seja, instituições, costumes, práticas, que estão todas elas entranhadas, contaminadas pelo comportamento racista. Como disse a Cíntia, muitas dessas instituições, como a língua, como os padrões de comportamento, de beleza, eles são muito antigos, então eles vêm aí do 18, do 19, e justamente por isso eles estão impregnados do pensamento racista. O que é esse pensamento racista? É um pensamento que entende que tudo que vem do negro, do afrodescendente é inferior, é feio, é menor, não é bom. Então, esse pensamento que nasceu ali naquela sociedade escravista, a gente pensa, nossa, estamos no século XXI, a escravidão era do século XIX, do finzinho do XIX, quando ela acabou. Mas esses valores, eles morreram quando acabou oficialmente a escravidão? Eles não morreram. Então, tanto na língua quanto no padrão de beleza, o padrão musical, cultural, nós ainda mantemos uma espécie de hierarquia, de escala, na qual acabamos colocando aquilo que vem da cultura negra como se fosse menor, inferior, feio, errado. E é isso que as relações, a educação para as relações étnico-raciais, é isso que ela vem discutir.
aí, rapidamente, né, me chamou muita atenção a fala daquela senhora, porque ela falou uma coisa maravilhosa. Ela disse, eu não acho normal, né, que as pessoas se comportem assim. E realmente, é frequente, mas isso não é normal. E a gente pode corrigir com a educação. Certo. Jeremias, você vai defender amanhã, né, a sua tese de doutorado que fala sobre a questão do racismo aqui em Uberlândia, né? Tem uma relação com esse questionamento. Como é que você vê a cidade de Uberlândia, a sociedade, a população daqui? Como é que você poderia descrever a situação aqui? É uma cidade que ainda tem traços do racismo? Então, é curioso que esse meu trabalho ele vem praticamente de 20 anos, né? A defesa da tese é a consequência de toda essa pesquisa. E, inclusive, pelos relatos, né, os vários relatos que eu venho colhendo e de outras vozes de pessoas já mortas, infelizmente você vai percebendo o quanto que é estruturante dessa cidade essa questão do racismo, do preconceito, de discriminação e o quanto isso foi ocultado ao longo das décadas. Se nós formos pensar, a gente está comemorando não, refletindo sobre a escravidão que, do ponto de vista das temporalidades, do tempo, 130 e poucos anos é pouco tempo, né? Então a abolição parece que foi ontem. Uhum. E a sociedade brasileira, de um modo geral, ainda vive como se estivesse nesse tempo escravista. Uberlândia não foge à regra. Uberlândia é uma cidade de famílias escravocratas, mas que as pessoas não sabem que aqui já teve escravidão, que houve escravidão, que houve famílias escravocratas e que houve escravizados que só foram libertados 2 anos após a abolição. E essa estrutura, ela permeia todos os campos da sociedade, quer seja na educação, quer seja na religião, quer seja no mercado de trabalho, né, e no cotidiano de modo geral. É uma cidade que, para você construir a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, você tem, por exemplo, um escravo sem nome que é doado para ser leiloado para a construção dessa paróquia. Ao longo dos tempos, você tem a separação de brancos e negros, inclusive para celebrar a festa de Nossa Senhora do Rosário. Porque você tem uma comunidade branca que não aceita celebrar a mesma santa junto com os negros. Você tem várias e várias vezes a construção para retirarem os negros do centro da cidade. O carnaval da Avenida Afonso Pena e o congado é da Praça do Rosário. E isso vai se estruturando de tal forma que eu posso citar o carnaval que eu chamo o carnaval do sem lugar na cidade, que de tanto perambular de avenida por avenida, chegou-se ao Parque do Sabiá e, por último, no Parque de Exposições. Né? Então, é muito forte, né? E a nossa tese tem pensado muito em refletir sobre essa situação e como é que ela continua, infelizmente, presente nos dias de hoje. Infelizmente mesmo, né? Ivete, há alguns dias houve uma repercussão grande porque a diretora da revista Vogue Brasil fez uma festa com traços do Brasil colonial e muitas pessoas criticaram duramente, dizendo que foram atitudes, um cenário racista. Só que, por outro lado, teve muita gente dizendo que é exagero, que é... Alguns até aquela questão do mimimi, né? Uhum. Muito entre aspas, que a gente escuta muito hoje. O que você acha dessa questão? Ao mesmo tempo que se fala sobre isso, tem muita gente que tem críticas a se falar, né? Ao se falar. O que acontece? Então, por exemplo, Jeremias estava agora colocando, né, para nós esse quadro, essas raízes, né, da própria história da cidade. E talvez algumas pessoas, à medida que foram ouvindo, possam ter pensado: mas isso aconteceu há tanto tempo, né? Eu não tenho nada com isso, eu não escravizei ninguém, né? Nem vivo eu tava. Nem vivo eu tava, então isso não tem nada a ver comigo. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de costumes, de comportamentos, de ideias que vão contra uma sociedade igualitária. Então,
ideias, imagens, comportamentos que estão vivos hoje. Não é só a questão do que aconteceu há 200 anos atrás, do que acontece hoje, agora, e que vai contra a ideia do respeito, né? Que todas as pessoas merecem respeito. Então, o que nós iríamos pensar, por exemplo, de uma festa que retomasse o cenário da Alemanha nazista e que, nesse cenário dessa festa, tivessem pessoas representando judeus cremados? Nós iríamos dizer, nossa, que mau gosto, que horror. Pois é, foi um fato histórico? Foi, né? Mas não é algo a ser celebrado. Da mesma forma, o escravismo colonial, a escravidão dos africanos, foi um fato histórico? Foi. Mas é algo que nós devemos celebrar? Não é. Então, e não é por quê? Porque existem pessoas dessa nossa sociedade que vivem o resultado disso até hoje. Então, da mesma forma que seria de muito mau gosto nós fazermos uma festa e colocarmos pessoas representando judeus cremados, é de muito mau gosto nós celebrarmos a escravidão, né? Porque, como disse o Jeremias, historicamente isso aconteceu ontem, né? 100 e poucos anos. Então, a minha bisavó foi escravizada. Então, puxa vida, né? A pessoa que criou a minha mãe. Então, alguém está muito perto da minha história. Viveu isso. Então, não é mimimi, né? É algo que representa um passado que nós temos que pensar sobre ele, pensar nos prejuízos sociais e humanos que ele trouxe e tentarmos superar isso e não celebrarmos isso, né? Excelente. Daqui a pouco a gente tem mais reflexão. E no próximo bloco a gente fala de cotas nas universidades e os resultados. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. A chuva continua em Uberlândia nesta sexta-feira. A temperatura mínima chega a 18 graus e a máxima 26. Patos de Minas permanece com sol entre nuvens e pancadas de chuva, mínima de 18 graus e máxima de 26. As temperaturas devem ficar mais baixas também em Monte Carmelo, com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Chove a qualquer momento. Nebulosidade na maior parte do dia em Ituiutaba. A previsão é que a chuva apareça à tarde ou à noite. Mínima de 21 graus e máxima de 30. Em Uberaba, sexta-feira com pancadas de chuva e tempo nublado. Os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. Se a universidade é pública, deve estar aberta a toda a população. As cotas são uma maneira de garantir o direito de acesso ao ensino superior. A lei de cotas foi sancionada há 6 anos no Brasil e garante que 50% das vagas nas universidades sejam destinadas para estudantes de escolas públicas. Dentro dessa porcentagem, existe a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas. O que é importante é a gente ver que, por meio das ações afirmativas, a gente consegue trazer para dentro da universidade um público que historicamente esteve do lado de fora, né, que acho que é a grande conquista. O pró-reitor de graduação da UFO destaca que na instituição existe uma comissão que avalia o perfil de todos os candidatos cotistas. A lei trata da autodeclaração, então a pessoa tem que fazer uma autodeclaração de como que ela se vê. Se ela se achar parda, ela se autodeclara parda. O que ocorre é que as instituições de ensino superior, a justiça, vem recebendo denúncias de que muitos candidatos, lá de 2013 para cá, utilizaram a cota de PPI, por exemplo, como um subterfúgio para entrar na universidade, utilizando-se da característica de preto, pardo ou indígena, mas o que não condiz com a realidade. Então ela se candidata, se inscreve na cota, entrava na cota, só que hoje há uma consciência das pessoas de que a cota é para um determinado grupo, no caso aqui o PPI, que é para preto e pardo. Então, a universidade tem feito um controle, a universidade decidiu controlar esse ingresso. Então, nós fazemos entrevistas via sistema
a todos os candidatos que se inscreveram pela cota, tanto cota de PPI, como PCD, quanto renda. Então há conferência, há comissões que analisam. Então, se o candidato não tem perfil, se ele é branco e ele se inscreve pela cota de pardo ou preto, a comissão vai avaliar. Se não avaliar, se a comissão não homologar a condição dele, ele perde a vaga. Esta professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte elaborou uma pesquisa a respeito dos impactos de políticas de ações afirmativas no Brasil. Deste estudo, foi possível fazer uma análise sobre o efeito das cotas nas universidades. No que se refere aos principais achados das entrevistas em profundidade com esses egressos, pode-se verificar de um modo geral que essa política de cotas ela produziu não apenas um salto em escolarização formal e maiores retornos no mercado de trabalho para esses egressos, se a gente for comparar a performance deles, né, com a de seus pais, a de seus avós, ou seja, com as suas gerações passadas, mas também proporcionou uma maior entrada desses indivíduos em ambientes que outrora eram predominantemente brancos, né? Pode-se verificar no relato de várias das entrevistas qualitativas realizadas uma inserção, por exemplo, desses jovens na pós-graduação. Para o coordenador de assuntos estudantis do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO, vários aspectos positivos foram alcançados com o passar dos anos, mas ainda existem pontos que podem melhorar. A própria ações afirmativas em si, acredito que já é uma grande conquista, né? A gente vem aí há décadas, sobretudo pelo movimento negro organizado aqui no Brasil, reivindicando essas vagas nas instituições de ensino superior, por entender que a universidade ela tem também essa possibilidade de ascensão social. Mas hoje eu vejo que a gente tem um desafio, né? E é um desafio que a UFO ela já vem enfrentando, né, nos últimos processos seletivos, que é o de garantir que as pessoas que fazem o uso dessas cotas, as pessoas que utilizam das vagas reservadas, sobretudo aos pretos, pardos e indígenas, sejam com efeito pertencentes a esses grupos étnicos, né? É importante por quê? Por questões históricas da sociedade brasileira, de compreensão de historiadores, de estudiosos, de que a sociedade brasileira tem uma dívida com a comunidade negra. Então, você observa de que havia pouco ingresso de estudantes negros na universidade. Hoje, a cota já traz um outro perfil de estudante. Jeremias, na sua opinião, as cotas são eficientes? E o que mais a gente poderia fazer em termos de políticas públicas para tentar combater o racismo ainda tão enraizado no Brasil? Então, é um debate tão interessante, né, e leva tanto tempo. Eu trabalho com essa discussão desde 2006, né, aqui na UFO. E são dois pontos interessantes para levantar. Primeiro, as cotas, quando são discutidas em termos de população afro-brasileira e indígena, ela é bombardeada de todos os lados. Segundo, ninguém fala sobre o fato de que de 1965 a 1985, nós tínhamos cotas para os filhos de fazendeiros nos cursos de medicina, de agropecuária e de veterinária. Essas cotas, que eram 50%, era destinada para esses filhos de fazendeiros. Então, isso é uma coisa que a sociedade não discute, né? A entrada de negros e indígenas dentro das universidades, elas não só democratizam mais esse ensino público, como permite uma diversidade de diálogos, de histórias e de visões de mundos. Por outro lado, aí a gente tem que pensar, e é importante observar quando o Regis fala, né, dessa vigília que nós precisamos ficar atentos, se tem tanta gente contra cotas, por que tantas outras pessoas se fingem de negros para adentrar na universidade? Por que tantas pessoas levam famílias com condições financeiras melhores, estão levando seus filhos para estudar nas escolas públicas que, entre aspas, acham que são as melhores, colocam seus filhos nessas escolas públicas
estuda de manhã, à tarde vai fazer o cursinho e adentra a universidade como se estivesse na escola pública. Como é possível construir uma vigília sobre, que eu chamo de aproveitadores, quando o benefício é interessante? As cotas, nesse sentido, elas produzem um novo olhar, uma nova perspectiva e um incômodo muito forte nas estruturas das universidades, porque de repente as pessoas passam a não se sentirem mais em um universo normal. E qual é esse universo normal? É você estar em uma sala que todo mundo é branco, que todos os professores são brancos, né? Então esse é um dos incômodos que se causa com as cotas. Válido, né? E a gente vai continuar lutando por elas. Certo. Ivete, eu queria conversar com você sobre alguns números, pessoal. De 2003 até 2013, o número de mulheres negras assassinadas no Brasil cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídios em relação a mulheres brancas caiu 10%. A violência contra a mulher é uma realidade ainda muito grande que a gente precisa combater, e a gente percebe essa diferença também na cor da pele da mulher, né? O que você tem a dizer sobre isso, né? Então, eu acho que são nesses momentos que fica claro, né, que existe um racismo aí entranhado nas nossas relações, né? Então, apesar das cotas e de ações afirmativas estarem possibilitando à sociedade um início, né, um caminho para a igualdade, a mulher negra ainda é vista, né, e ainda se vê nessa situação de subvalorização. E isso em relação aos salários, em relação ao acesso. Por exemplo, a revista Elle, né, da Abril, publicou que apenas 13% das suas modelos, né, dos rostos que aparecem na revista, são de mulheres pardas e negras. Então, a violência mostra, de certa forma, o valor menor, né, da vida da mulher negra, e mesmo o mercado de trabalho também mostra isso, uma vez que menos mulheres conseguem espaço na TV, nas novelas, né, nas revistas, enfim. E isso é claro que é resultado de uma sociedade onde homens e mulheres negros têm menor condições de acesso à educação, à qualificação. E em relação às cotas, sempre me chama a atenção uma questão que eu gostaria muito de colocar. No início da matéria, a matéria começou muito bem porque definiu que as cotas equivalem a 50% das vagas destinadas a alunos oriundos da escola pública, e a partir daí existem várias divisões. Alunos oriundos de escola pública com renda, né, familiar X, Y, são 8 categorias. Uma delas é pretos, pardos, indígenas. E é muito comum a gente ver as pessoas dizerem assim: eu sou contra as cotas. Eu nunca vi ninguém dizer que é contra as cotas para aluno de escola pública. Eu só ouço as pessoas dizerem: eu sou contra as cotas raciais. Então tem alguma coisa errada, não é? Se é justo que um aluno de escola pública, que teve pouco acesso, né, a uma educação complementar, se é justo que ele tenha cota, uma vez que ele é negro, aí já não é mais justo? Não tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, né? Então, as cotas não são só para aluno preto, pardo ou indígena. Existem várias categorias de cotas, né? Então, tem alguma coisa errada aí, né? O cidadão negro está valendo menos, a luta dele por igualdade também vale menos, né? Ela vira mimimi. Então, acho que nós, sociedade, precisamos conversar sobre isso. E por isso continuar debatendo, continuar refletindo, inclusive aqui no Jornal da UFO. Ivete, Jeremias, muito obrigada pela participação de vocês, pelas reflexões. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada a você também pela companhia. E na edição de amanhã, o Jornal da UFO fala sobre veganismo. O que você sabe sobre esse estilo de vida? Acompanhe a gente para entender melhor e conferir o nosso debate aqui no estúdio. Uma ótima noite para você e até amanhã.